Meus caros amigos, seguidores e perseguidores. Bom, se você é mesmo meu seguidor e perseguidor, você já viu esse quadro aqui. Esse cara aqui é o Dodô e a imagem é uma foto que eu fiz e eu mandei para uma artista que estava iniciando ali em 2020, na pandemia, naquela época ali o pessoal estava endoidando. Essa menina deu aquela endoidada e virou artista. Mas já é coisa de genética já, nós vamos falar sobre isso. E eu tô aqui com essa menina que fez, a partir da foto, um quadro do Dodô, que tá sempre atrás, quando eu faço as lives ali, vocês vão sempre ver esse quadro aqui. É a Diana Duarte, e que ficou muito conhecida também por conta de uma outra coisa que nós vamos falar aqui. Como é que tá, Diana? Tudo Oi, bem? Bom? Meu, que legal! Bom, você sabe que a gente já se encontrou num outro evento, foi no Pet Experience. Você estava com seu pai e a gente estava com um cão-lobo tchecoslovaco. Foi bem legal aquele evento, hein? Bem bacana. Quando foi? Eu não lembro que ano que foi o Pet Experience. Foi bem antes da pandemia, acho que foi lá para 2018. Bom, você está com que idade? Eu tenho 23. Eu posso perguntar que eu sou bem mais velho que você, eu posso perguntar com 23. Então aqui em 2020 você estava com 19. Isso. Você já estava mostrando que você tem um veio artístico assim forte, né? Que vem também do seu pai, que é um fotógrafo, que é uma referência nacional e internacional nas fotos, principalmente de cães. Agora, você ficou conhecida mesmo quando você sofreu uma injustiça, não foi? Então, na verdade, eu tenho os meus animais há muito tempo, esse daqui vai fazer 7 anos, só que eu não postava sobre eles, eu só postava meu trabalho, e quando as pessoas descobriam que eu tinha, elas começavam a fazer um monte de perguntas, e eram sempre as mesmas perguntas, como cuida, o que come, é gelada, e eu falei, bom, vou começar a produzir conteúdo Esse mostrando. É o Minhoco Sul? Esse é o macarrão, o mais velho da casa. Macarrão. Mas eu tenho também a minhoca. Posso pegar ele? Claro. Você tem minhoca também? Tenho a minhoca. Ah. Tenho a minhoca, o lombriga, o fiapo você e tá o macarrão. Brincando. E é tudo jiboia? Tudo jiboia, mas de espécies diferentes. Eu falei minhoca, mas é uma jiboia. Essa aqui é uma jiboia da Amazônia. Essa é uma arco-íris da Caatinga, uma Epicrates assisi. É que eu sei porcaria nenhuma de serpente, né, meu? Eu gosto pra caramba, não sei nada. Bom, mas me fala aí, você começou a postar uns vídeos falando sobre o manejo, os cuidados. E aí o meu Instagram começou a engajar a partir daí. Por conta dessa história de ter cuidado com os animais, com seus répteis. Isso. E aí o pessoal começou a ficar curioso, começou a me acompanhar, eu comecei a mostrar cada vez mais coisa. E aí eu tive o meu primeiro vídeo que viralizou. E aí, coisa de um mês depois que ele tinha viralizado, ele se tornou polêmico. Porque, assim, as serpentes, elas são diferentes dos humanos, muito diferentes. E as pessoas, elas assistiram o meu vídeo com um olhar humano. Então elas achavam que era coisas malignas pro bicho, que era super errado, antiético, mas na verdade a gente não pode usar, né, o nosso parâmetro, o que é confortável para um ser humano, para avaliar o que é confortável para uma serpente. Então esse vídeo se tornou super polêmico, fui atacada. Mas o que você mostrou no vídeo? Eu mostrei como a serpente é transportada de avião. Porque existe uma lei, ela tem que vir dentro de uma caixa, dentro de um saquinho de pano, e ela respira super bem por causa disso, mas ela não fica se debatendo na caixa, ela não fica vendo o movimento, então ela não se estressa tanto quanto se ela estivesse numa caixa de transporte de cachorro ou qualquer outra coisa. Mas as pessoas, como eu disse, avaliaram com olhos humanos e falaram, nossa, imagina jogar uma criança dentro de um saco, dentro de uma caixa. Nada a ver. Então eu fui muito atacada. Imagina uma criança comer uma vez por semana. Né? Muita gente me pergunta por que eu não adoto uma criança ao invés de cuidar de cobras. Eu fico pensando, eu acho que o cuidado é um pouquinho diferente. Se for porque eu ainda sou criança. Ó, me fala uma coisa. Ele não para. Ele não para. Essa espécie é mais agitadinha. Ele é maravilhoso. Você colocava os vídeos mostrando como é que era o manejo, super legal, das serpentes, né? Ela tem animal de estimação serpente. Por que serpente?
Assim, o meu pai é fotógrafo especializado em animais, então eu pude crescer com... O pai dela é o Johnny Duarte. Quem não conhece, pesquisa. O Johnny é um cara, eu conheço o Johnny há mais de 30 anos. Ele é o top na foto de cães, principalmente cães de exposição. Eu nunca vi o Johnny fotografar vira-lata que nem o meu amigo... Agora, como é que falhou o nome do meu amigo? Já lembro também. E que adora fotografar um vira-lata, agora está fazendo uma exposição dos pretinhos. Argentino. Meu Deus do céu, vou ter que pesquisar agora. Vou ter que lembrar. Ficando velho também. Mas enfim, o teu pai sempre expondo cães, expondo imagem de cães, e você... E por conta disso a gente tem acesso a muita gente que tem animais exóticos e silvestres. Então eu cresci nesse meio. E um grande amigo da minha mãe na época tinha uma BCC, né, que é a espécie da minhoca, que é uma jiboia amazônica, que é aquela que fica imensa. E eu sempre gostei, eu tenho uma foto inclusive com ela com 6 anos de idade. Legal. E assim, gostei não só de serpentes, mas de outros animais. Mas quando eu fiquei um pouco mais velha, eu quis ter a minha serpente. E assim, são animais incríveis. São super fáceis de Você queria cuidar. ter uma serpente para chamar de sua. Eu queria uma cobrinha. E aí, depois da minha primeira serpente, eu tive certeza absoluta. Eu falei, esse animal é incrível. É um dos animais, assim, cachorro e serpente eu vou ter o resto da minha vida. O resto eu ainda não sei, mas são animais que com certeza eu vou ter a minha vida inteira. Cara, e é muito legal isso, porque as pessoas têm uma visão mitológica das serpentes e matam serpentes, né? A primeira coisa que a pessoa faz, ela mata, aí ela põe uma foto na internet. Por favor, identifique. É venenosa? Você fala, não é venenosa. Você matou, não é venenosa. Eu geralmente respondo quando alguém me procura, fala assim, é venenosa? Eu falo, não, é morta. Né? Não é venenosa, é morta, você matou ela. Então, é assim, eles têm uma importância ecológica fundamental no controle de roedores, né? Tem essas coisas assim. E aí é legal a gente mostrar, né, para que as pessoas aprendam a amar uma serpente tanto quanto amam um cachorrinho, né? Porque tem gente que tem um pensamento assim, eu amo a natureza, né? Mas eu mato serpente, enfim, eu desconheço tudo quanto é outro bicho, odeio aranha, boto veneno para matar tudo quanto é tipo de inseto, artrópode, e de vez em quando aparece um anjo como você e fala, peraí, vou mostrar um outro lado desses animais. E aí você foi e mostrou que a sua serpente viajou. Quantos quilômetros ela viajou? Ela viajou do Paraná até aqui. Não, do Paraná até aqui, ela veio de Ponta Grossa? Não, ela veio lá do César? Não, ela veio do Recanto da Jiboia. Não foi essa, foi uma outra serpente minha. Tá, ela viajou 400 quilômetros, 500 quilômetros dentro de um saquinho. Aí o povo endoidou, né? Que absurdo! Põe uma criança dentro do saquinho. Mas o que as pessoas não sabem é que se eu colocar uma bolsa aqui, ele vai entrar e vai passar o resto do podcast dentro da bolsa com a gente conversando. Tá, e eu já fiz esse teste, eu já coloquei ele no... Tá ali. Eu já coloquei ele no meu quintal. Faz um favor pra nós aqui, velho. Pega uma bolsa que nós vamos fazer um teste. Eu fiz um vídeo, inclusive, onde eu coloquei uma bolsa minha mesmo, de tecido, nem era essa de transporte. E... no meu quintal. Obrigado, e ele optou por ficar dentro da bolsa, solto no quintal. Mas esse vídeo o pessoal não divulgou tanto. Nem olha. Falei, não, isso aí não tem graça. Mas eu quero ver você colocar uma criança nessa bolsa. Lá. Sossegado, cara. Você que adestrou ele? Olha que legal. Falei pra ele que se ele fizer bonitinho, ele ganha um rato. Entendi. Quantos ratos por semana, por mês? Então, depende da espécie e da idade da serpente. Algumas têm metabolismo mais rápido, outras mais devagar. Eu tenho 4 serpentes de 3 espécies diferentes e de idades diferentes. Ele é o mais velho, atualmente ele come a cada 35, 40 dias. Mais que isso, muita gente fala, coitado e tal, mas na verdade mais que isso, ele vai começar a engordar, vai começar a acumular gordura no fígado e vai viver menos do que ele deveria.
A minha jovem, que é a minhoca, ela tá comendo uma vez por mês e os 2 mais jovens estão comendo a cada 12 dias. Tá super na moda agora jejum intermitente. Eu não consigo fazer, cara. E aí o meu fígado sofre. Ai, que legal, meu. Olha aqui. Ai, que bonitinho. Quando você chega lavando o rabinho? Não, se abanar, acho que ela não vai estar muito feliz. Quando a banda, porque ela tá estressada, ela tá... Algumas espécies tensa, têm a jiboia, geralmente, ela dá aquele bafo de jiboia, né? As minhas já são mansinhas, mas tem algumas espécies que dão uma chacoalhadinha. Tipo cascavel. Mas tem algumas até não peçonhentas que fazem. Ó, o rabinho. Que legal, meu, que legal. O diretor, podemos deixar ela aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Olha que legal, meu. Não, mas não pode. Não pode pôr ela na boca. Bom, aí você tava falando quanto que ela come? Ele tá comendo a cada 35 dias. Ele em especial. Eu odeio também quando fala assim, o Dodô, ela tem quantos anos? Eu falo, ela não, é ele, tá? Não foi nem por isso. Corujo. Porque como eu tenho várias, eu falei, não, deixa eu especificar que é ele. Eu falo, corujo. Mas eu tenho um cachorrinho que é pequenininho, peludinho, todo mundo acha que é ela. Olha o cachorrinho afrescalhado. É um cachorro. Ele parece um gambá, mas aí você estava dizendo, eu perguntei já 5 vezes, toda vez que você vai falar eu te interrompo. Mal educado. Como é que ele está comendo? Ele está comendo a cada 35 dias. A cada 35 dias? Ele já vai fazer 7 anos de idade, então o metabolismo dele desacelerou quando era filhote. Foi todo um processo, né? Vive quanto tempo? Depende da espécie. Em cativeiro a gente estima de 20 a 30 anos. Caramba, meu. Bastante. Mas assim, tem vários fatores que interferem. Inclusive, a superalimentação, que a serpente ela cresce conforme a alimentação dela. Se eu pego a minha jiboia fêmea de 4 anos e começo a alimentar ela a cada 15, 20 dias, ela vai ficar imensa em pouquíssimo tempo, só que ela não vai viver esses 20 ou 30 anos. Entendi. Então, ela, por exemplo, tem 4 anos e ainda tem 5 quilos. A espécie pode chegar a 25. Então, ela ainda tem muito chão. Eu sei que dá uma ansiedade, a gente fala, eu quero o bicho grande logo, Mas assim, vai crescer de qualquer jeito, a única diferença é que você vai ter ele por mais tempo. Ou seja, é aquela história, eu vejo muito no cachorro isso, né? Os caras pegam o filhotinho e enchem o cara de comida. Eu tenho um amigo meu que faz sonoterapia, porque quando o bicho está dormindo, o hormônio do crescimento funciona. Então ele bota o cachorro no quarto escuro, bota musiquinha para ele dormir. Aí tem horário para fazer exercício, meu. É uma loucura, porque quer o cachorro gigante. Aí o cachorro fica gigante com um monte de problemas articulares. E aí fica aquela, né? Quero ver crescer, mas aí ver crescer começa a ter problema. Fala, Fernando, tudo bom? Ó, chegou aqui mais uma vítima aqui do podcast Criar é Preservar. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Macarrão. Um abraço pro mestre Macarrão, BJJ lá de Santa Cruz das Palmeiras. Tá vendo? Você tem um homônimo aqui. E as jiboias também gostam de dar um mata-leão. Se der forga, rola um mata-leão. Você só tem serpente hoje? Você tem mais. Você tem cachorro. Tem o quê? Papillon? Eu tenho um papillon e um pit monster. E um pit monster. Que idade o pit? O meu pit vai fazer 5 anos. E o papillon? Vai fazer 2. Tá. Você treina ele? Você sabe adestrar? Que legal. Eu adoro. Assim, eu sou curiosa, né? Não sou adestradora nem nada, mas adoro. Tanto o meu pit quanto o meu papillon são super adestradinhos. Teu pai tem bull? Meu pai tem uma mini bull e um Jack Russell, já bem idosinho. Ele gosta de terrier, né? Ele gosta. Ele gosta de terrier. Ele gosta de cachorro encrenqueiro, que ele é encrenqueirinho também, né? Ele é casca pra caramba. Eu gosto muito do seu pai, viu? Ele faz muito o meu gênero, né? A gente tem assim, as pessoas às vezes não entendem, né? A gente é meio grosseiro, né? Mas é que a gente é das antigas, né? Então, é o que a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar. O mundo tá meio precisando de testosterona, né? Então, porque as coisas têm um equilíbrio, né? Então, você precisa de uma coisa mais forte,
e uma coisa mais suave, e essas coisas se completam ali, gerando um equilíbrio. Quando falta isso, é problema. Eu vejo isso na matilha. Eu já tive matilha. Hoje eu tenho matilha, hoje eu tenho 4 cães. Mas eu já tive matilha de cane corso assim, de 12. E você percebe quando você tem um cão forte, a matilha vive em paz, porque ele administra bem o negócio. Você tem, eu lembro de ver assim, o meu hangar, puta, cachorro sensacional. Aliás, a gente morava perto de vocês. Você mora no Renoir? Não. Mas eu mora ali perto, mora ali na Granja Viana, ali. Eu morava do lado de cá, perto de São Fernando. E aí, era um sítio, eu tinha ali quase 12 cães, 2 machos, um mais jovem, um mais velho, e o comportamento era muito típico. Então você, quando aparecia alguém, as cadelas iam lá, fazia aquele escândalo, e o hangar ficava no meio do caminho assim, ele ficava olhando. Ele dava umas 2 latidas e dava uma parada e tipo, deixa essas cachorras irem lá tomar conta lá e fazer o escândalo. E quando, para entrar alguém, eu tinha que apresentar para ele. A partir do momento que eu apresentava para ele, parecia que ele estabelecia ali uma tranquilidade. Agora, deixa eu te contar a história desse quadro, né? A Zoraide que comprou esse quadro. Minha esposa, um dia ela... O quê? Um dia ela me mostrou o seu... Acho que na época era Facebook. 2020 acho que era Facebook. E aí ela mostrou algumas peças e ela falou, pô, isso aqui é madeira, né? Você sabe que madeira que é? Pinos? Ela falou, pô, a filha do Johnny, naquela época você não era a Diana para nós, você era a filha do Johnny. Ela falou, a filha do Johnny tá fazendo umas peças super legais e eu gosto de coisas assim mais pesadas, coisas assim mais simples e mais com uma qualidade artística assim que a gente achou fantástico. E aí a Zoraide falou, pô, vamos estimular a Diana, que eu acho que é super legal, o nosso garçom, mordomo, coifer. Você usa açúcar? Não, já peguei adoçante. Usa açúcar ou usa adoçante? Pô, tem 8 xícaras aqui, tio. Eu não tenho hábito de tomar nada com açúcar, aí quando eu tomo eu tenho a impressão que fica meio melado. Eu não tomo nem com açúcar, nem com adoçante. Aí é a melhor coisa. O macarrão não toma. Tá quietinho aí, falei. Pô, aí só voltando aqui, então a gente se apaixonou pelas tuas peças. E aí eu falo, não, se for assim nesse estilo aí, madeirão e tal, eu quero o Dodô. E o Dodô o Dodô é bulbo virginiano, é a maior espécie das Américas. E as fêmeas são maiores que os machos nas aves de rapina, né? Ela sabe tudo. E aí a gente tem ele 10 anos, ele tem 10 anos de idade. E a expectativa de vida é de 20 anos. Né? Tem histórias, cara, viu? E eu lembro que quando eu fiz esse quadro, na época eu tinha acabado de começar e ele foi um dos maiores da época. Foi um dos maiores quadros? Na época foi. É? Eu lembro que quando ela me passou a medida, eu pensei, meu Deus, que enorme. Porque eu comecei fazendo uns super pequenininhos. Pô, tem nem ali, velho. É alergia, sabia? Alergia. Puta, eu ligo o ventilador, agora começa essa putaria. É a idade, bicho. Não, passou dos 60, já acabou o olho. Puta. Bom, e o Dodô, ele tem vários trabalhos, ele participou do clipe do Angra, enfim, conheceu o Silvio Santos, o saudoso Silvio Santos, conheceu o Ratinho, uma figura esse cara aí. E ele é queridão, assim, ele voa, vem no ombro, né? Aliás, até a gente tem uma treta aí com o pessoal da Falcoaria, porque os caras falam que não pode ir no ombro. E ele, eu solto, abro lá ó, a caixinha, ou eu entro no recinto dele, ele, pousa no ombro.
E a gente se diverte, né, Lu? Já pensou em ter umas aves? Já. Eu já tive vontade, eu penso assim em ave de rapina, porque psitacídeo, o que eu acho mais interessante hoje, na minha cabeça hoje, é ou a cacatua ou o congo, principalmente o congo por conta da inteligência, é o que mais... Mas assim, antes de um psitacídeo eu iria numa ave de rapina. É mais um manejo mais delicado, né? Come ali carne todo dia, então não é um ratinho por mês. É um ratinho por dia, exatamente. Né? Então, não é o momento. Além de toda a estrutura, eu também gostaria de fazer alguns cursos de falcoaria antes, mas eu penso sim no futuro. Você acha que tem a ver um pouco com a estética? Porque o artista gosta de estética, né? Aquela estética do personagem que vai ao campo e solta a ave para a ave fazer uma caça. Eu acho muito legal quem consegue soltar o bicho e praticar, assim. Eu nunca pensei por esse lado. É que assim, eu cheguei à conclusão que eu tenho gostos peculiares, de acordo com os feedbacks das pessoas, porque na minha opinião eles são normais. Mas esses animais, eles me atraem. E eu acho que o fato justamente deles serem muitas vezes discriminados ou muitas vezes mistificados, porque a coruja já não sofre tanto quanto a serpente, né? O pessoal tem uma admiração pela coruja. Mas ele é muito mistificado. Você, com certeza, o pessoal que vê fica assim, meu Deus... Não, na verdade, nós começamos a ter coruja por conta das lendas, né? Quando nós pegamos a nossa primeira coruja foi em 2012. Em 2012 tínhamos 22 espécies. Em 2013, uma dessas espécies sumiu. Na verdade, eram 23 espécies. E aí o caburé, fora de carburador. O caburé do Pernambuco foi declarada extinta em 2013. E a gente foi pesquisar, mas como é que, sabe, em pleno século XXI, você tem a extinção de uma ave brasileira? E aí a gente viu que tem a questão do meio ambiente, você acabar com o meio ambiente onde tem aquele animal, e o animal não ter condições de sobreviver. A outra situação, no caso não dessa caburé, mas por exemplo da suindara, que também é chamada de coruja de igreja, também é chamada de rasga-mortalha, ela é caçada, ela é abatida, e não é para comer não, é porque existe uma lenda que se ela gritar em cima da casa de alguém, no dia seguinte morre uma pessoa. Então as pessoas estavam matando o suindara, ainda matam, por conta dessas crenças. E por que a suindara não veio à extinção? Você sabe por quê? Porque se cria comercialmente a suindara. Achei que estava falando. Nós temos 4, 5 criadores hoje dessa espécie. Então, essa é uma espécie que nunca será extinta. Quando eu era pequena, a gente teve uma suindara. Meus pais, né? Não era minha, eu era pequena. Mas a gente teve também de cativeiro, tudo bonitinho. E ela era incrível. Eu que alimentava. O único problema é que eu alimentava, então ela me via, ela começava a gritar. Mas aí, hoje, o pessoal já me falou que fazendo do jeito certo isso não acontece. Sim. Eu era criança, devia ter uns 13 anos de idade. Essa coruja que seus pais tinham veio do Ronivon, da Escola Nacional de Falcoaria. Eu te falo porque naquela época só tinha o Ronivon. Só ele criava. Hoje nós temos mais 4 criadores. Então essa espécie em particular, ela não será extinta jamais. Porém, hoje nós temos sendo criadas mais 5 ou 6 espécies. Então nós estamos falando de 7 espécies sendo criadas. Você falou em cativeiro, agora a gente não pode mais falar em cativeiro. É sob os cuidados humanos. Criação ex situ. Se você falar criação ex situ, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Aí você tem que falar criação sob os cuidados humanos. Isso significa que 15 espécies não são criadas. E se elas não são criadas, pode ser que agora, esse ano diabólico que nós tivemos, com essa quantidade de incêndios florestais, com certeza a gente perdeu aí mais uma espécie, mais 2 espécies. Aliás, a gente tem procurado coruja preta. Você já viu a coruja preta? É linda.
O Diegão vai colocar a imagem da coruja preta. Essa coruja existem pouquíssimas no Brasil. E agora eu estou procurando para um amigo meu criador essa espécie porque ele tem permissão para reprodução e a gente quer tirar filhotes lá, se for possível ainda, se a gente encontrar. Faz um tempo já que eu procuro e não tenho encontrado. Se você souber de que está em alguns setas, que está em algum lugar lá, a pessoa pegou um filhote, cuidou, quer se livrar? Vamos combinar, a gente dá um jeitinho de você entregar para a Polícia Ambiental e a Polícia Ambiental levar para esse criadouro aí, a gente conseguir reproduzir essa espécie para ser mais uma espécie a ser criada. Você tem ideia de quantas espécies de serpentes são criadas no Brasil? De cabeça eu não sei. Eu sei falar alguns nomes. Pode falar. A gente tem a BCI, a BCA, que é a Boa Constrictor Constrictor, Boa Constrictor Imperator, Boa Constrictor Amarali, Boa Constrictor Occidentalis, que ela é argentina, mas ela é vendida aqui hoje. Se eu não me engano, as arco-íris tem 9 subespécies, tem da Caatinga, tem do Cerrado, tem do Norte, tem da Argentina, tem da Amazônia, tem da Mata Atlântica, tem... Acho que eu tô esquecendo, se são 9 eu tô esquecendo 3. Tem a Sandy aí você Boa, tá falando só de boa, você tá falando só de jiboias. E eu não tô falando só das silvestres, né? Também tem as exóticas, como por exemplo a Kenyan Sandy Boa, a gente tem a Piton Ball, a gente tem a Corallus batesi, a gente tem a Corallus hortulanus. Hoje em dia a gente tá com muita serpente. Há pouco tempo atrás, quando eu peguei o macarrão, a gente basicamente tinha as salamantas, que eram as jiboias arco-íris, e as boas, a gente tinha Boa Constrictor Constrictor, Boa Constrictor Amarali e Boa Constrictor Occidentalis. Você vê que legal, né? Teve uma evolução na última década aí, né? Vamos dizer, nas últimas 2 décadas teve uma evolução, né? Eu fui visitar Jurassic Reptiles lá em Pernambuco e ela está criando a caninanha, que eu acho... É verdade, tem agora... Sim, eu sou louco para ter uma. Tem né? a sucuri amarela agora, tem um criatório com a sucuri amarela. Linda também, Linda, maravilhosa. Então, assim, tanto em quantidade de criatórios quanto em quantidade de animais, a gente teve uma crescente muito grande de pouco tempo pra cá, de quando eu comecei a ter pra cá. Antes a gente via 1, 2, 3 criatórios, agora tem vários. Você estava falando dos terrários, você que está fazendo os seus terrários? Uhum. Que legal. Eu adoro esse processo artístico. Eu tenho um só que é comprado, que é inteiro de vidro, uma amiga minha um tempo atrás estava se desfazendo, eu peguei. O resto foi tudo eu que fiz, dos outros 3. Porque o enriquecimento ambiental casa com a questão artística, né? E é legal porque você passa pela idealização, aí você pode fazer do jeito que você imaginou. Eu gosto desse processo. Então, que materiais que você usa? Os meus terrários são de madeira. Assim, hoje eles usam planta artificial, justamente porque na madeira não dá pra gente colocar planta de verdade, a umidade vai estragar a madeira, no de vidro até dá. Mas eu uso troncos, eu uso plantas artificiais, eu uso substrato, eu faço uma mistura de alguns tipos de substrato, eu uso tocas, eu uso casca de árvore, as bacias grandes o suficiente para ela entrar. Pedra eu não uso. Eu uso mais casca de árvore mesmo, que ela consegue tanto escalar quanto sem tocar. E se tipo, você tem uma... Essa aqui é da Caatinga. Você não faz um ambiente lá? A gente vai botar foto das tuas artes ali. Mas você faz um ambiente similar, arenoso, alguma coisa assim? Então, a jiboia arco-íris, ela precisa de uma certa umidade. Então, eu acabo usando o mesmo substrato do que as boas, né? Tanto a BCI quanto as BCC, que eu uso uma mistura de chips de coco com chão de floresta e uma casca de madeira que não é a pinus, é uma outra polidinha pequenininha. E aí eu faço uma mistura de tudo isso, mas eu tô pra mudar. Eu tô pra usar só um chip de coco, mais diferentão aí, que eu achei e ainda não chegou. Comprei, mas ainda não chegou. Por que você falou não a pinus? Porque eu já ouvi que a pinus não é muito recomendada. Coisas que eu ouvi, não fui atrás por falar, isso e ponto. Mas eu já vi que ela tem mais propensão a ter fungo, outros parasitas, enfim, não é muito recomendada. Eu já vi gente misturando um pouco de pinus com outras. Eu particularmente não uso, não fui aconselhada, fui aconselhada a não usar, né? Não fui aconselhada a usar. Então eu sigo
usando chips de coco, com chão de floresta, que inclusive é o que meu veterinário fala que tá ótimo. Então, mas tem outras opções. Tem gente que usa musgo misturado, tem gente que usa terra. Legal, legal. Pô, nós vamos mostrar, hein? Ó, Tendo tudo bonitinho, né? Tem que ser de um lugar de procedência, porque senão pode vir com parasitas, passar pra serpente. Pô, tem gente que fala, mas aí você tem esse animal aí e ele sai da natureza. Tem essa história? O pessoal fica tipo, pegando no seu pé? O pessoal ainda acha que você pegou na natureza? Agora, eu estacionei o carro e tinha um comentário. Você devia devolver pra natureza. Devolver É o que para a mais natureza. tem. É o que mais tem falando que eu devia deixar na natureza. Assim, primeiro, um animal nascido sob cuidados humanos não pode de forma alguma, em hipótese alguma, ser solto na natureza. Por quê? Porque, primeiro, que esse animal não sobreviveria. Pensa que esse bicho nunca viu uma tempestade. Ele não tem que procurar toca. Segundo, que esse bicho nunca teve que fugir de um predador. Terceiro, ele nunca teve que correr atrás da comida dele. Ele tá lá, você coloca às vezes a presa no terrário até eles acharem. E você fala, cara, o bicho tá parado ali, porque eu já dou abatido, né, descongelado. Então, assim, tirando que é um animal legalizado, ele tem toda a documentação, microchip no meu nome. Se esse bicho é solto na natureza, a polícia ambiental pega e vê que tá no meu nome, eu sou a pessoa errada, porque eu peguei um animal criado num criatório legalizado e soltei no mato. Eu Não falo que é pode. abandono de silvestre. Não pode. E outra coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas elas nunca pensam, é assim, esse bicho tem que ser criado na natureza. Só que elas não pensam que se no terreno da casa ou do prédio delas foi tirada uma fêmea, e no terreno do quarteirão de cima foi tirado um macho, esses animais, vamos pensar na jiboia amazônica, na BCC, eles podem ter de 11 a 60 filhotes por ninhada. Que legal. Por ninhada. Por ninhada. Por ano. Eles têm uma época de reprodução por ano. Geralmente em criatório eles não fazem, né, seguidos, para o animal ter um certo descanso. Mas, assim, vamos pensar que na natureza não teria esse controle. Na verdade, você tá falando assim, ó. Se tá num condomínio uma fêmea, se tá num condomínio eles nunca vão se encontrar. Não, se tá um na rua de cima, um na rua de baixo, Eles dois não vão se terrenos. encontrar. Por que não? Eles não vão se encontrar, cara, porque tem que atravessar a rua. Eles nunca vão se encontrar. Você vai ter que pegar o outro e colocar eles juntos, porque nós fragmentamos o meio ambiente de uma forma. Sim, entendi. Eles na natureza nunca vão se encontrar, nunca vão se reproduzir. Tá. Não, agora eu entendi o que você quis dizer. Eu tava fazendo uma idealização de um lugar assim, como se fosse completo mato, e aí a gente desmatou. Tá. Mas as pessoas não então. param pra pensar que se onde elas desmataram tinha um macho e o vizinho tinha uma fêmea, eles estão ali deixando de ter inúmeras, dezenas, centenas de filhotes daquela espécie. Elas não têm essa visão. Elas não pensam que elas desmataram para estar onde elas estão e que as espécies precisam ser preservadas justamente para não serem extintas. Elas acham que, tudo bem, eu desmatar para morar aqui, eu desmatar para ter um shopping ali, eu ter uma farmácia ali, tudo bem. Casa na praia. Mas você não pode criar um animal na sua casa. Então eu acho que é mais uma análise mesmo que as pessoas deixam de fazer, porque elas romantizam muito isso, de a natureza é linda. A natureza, a última coisa que ela é linda, né? É a lei da sobrevivência. Ela é linda pra gente que tá olhando de fora, né? Ai, que lindo, tal. Vai lá morar lá na natureza, descalço, pelado, vai lá. Sim, essa questão de presa, predador, um bicho ataca o outro, mas a gente, como eu disse, a gente romantiza, a gente vê o bicho bonitinho ali, a oncinha bonitinha, a gente não vê todo o processo para ela chegar onde ela tá. Então, é muito importante e as pessoas deixam de fazer essa análise e é uma tecla que eu bato muito, 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 porque me ataca muito por causa disso. Legal, aí você vê que a importância de você ter, né, um bicho diferente, né, porque você começa a ter uma visão, uma ótica diferente, né. Eu falo muito disso, né, eu vi outro dia uma veterinária, soltou um gaviãozinho, ela soltou o gaviãozinho deu uma meia volta e pousou no ombro dela, falou, que bonitinho. Aí eu já não aguentei, baixei o vídeo dela e falei, abandono de silvestre. Porque as pessoas têm essa ideia de que, eu vou recolher um animal silvestre, vou cuidar dele por 6 meses, 1 ano, porque ele quebrou uma pata, e eu fui cuidar dele, e aí eu soltei ele na natureza. Só que essa pessoa, geralmente, ela sai da casa dela, viaja lá 10 quilômetros, 20 quilômetros, chega num lugar, solta o animal e vai embora.
e fala assim, ai, foi um sucesso a soltura. E não sabe o que aconteceu com esse animal. Aconteceu agora lá em casa. Há 2 dias atrás o meu vizinho veio, olha que coisa, meu, com um periquito na mão, aquele periquito bandeira, Brotogeres. É um periquitinho verde, periquito bandeira, ele é verde e amarelinho, na asa é amarelinho, assim, tem tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Aí ele veio com o periquitinho, com o filhote, não tinha cauda ainda, né? Ele falou assim, você cuida? Eu tava lá no meu quintal, meu cachorro ia pegar, e aí eu pensei em você. Eu falei, pô, mas você não tem uma gaiolinha lá? Porque você põe na gaiolinha, você vai no pet shop, compra uma papinha, cuida dele. Ele falou, cara, eu não ponho passarinho em gaiola. Eu fiquei pensando, eu ponho, né? Eu ponho, né? Ele saiu de lá da casa dele e trouxe para mim, porque eu ponho. Quem que vai cuidar desse filhote? Eu. Bom, aí eu peguei o filhote, dei uma examinada nele e vi o seguinte, ele estava numa idade daquela que o cara pula do ninho, que ele começa a testar as capacidades dele. Então o que eu fiz? Peguei uma gaiola, coloquei ele na gaiola, uma gaiola grandinha, e coloquei em cima da mesa lá no meio do quintal. E fiquei observando. Não deu 2 horas, estava o pai e a mãe lá, fazendo um escândalo. Eu fui abrir a gaiola, prendi os meus cães, o vizinho não prendeu o dele, eu prendi os meus, né? Ele deixou o cachorro dele solto e pegou o periquito e trouxe para minha casa. Ainda falei assim, ó, ele falou assim, não, porque, né, eu sei que você não pode ter, porque teus bichos são legalizados, isso aqui não é. Eu falei, então, o IBAMA não quer nem que eu cuide desse animal. Pelo IBAMA eu deixava o cachorro pegar, mas eu vou dar um jeito. E eu peguei, soltei esse cara, prendi meus cachorros, soltei esse cara, os pais alimentaram. Só que eles alimentam até tipo 11 horas da manhã, depois eles saem. E deixam o filhote lá onde ele está. Eu peguei, coloquei ele na gaiola. Final de tarde, os pais apareceram, eu prendi os meus cães, soltei o periquito. E aí, eu juntei ele assim e joguei ele para cima da amoreira. E ele grudou lá e os pais ficaram juntos. Aí eu fiquei um tempo, esperei escurecer, vi que... Porque depois que escurece, o psitacídeo ele fica quietinho, né? Aí eu vi que eles se acomodaram lá na amoreira. Soltei os meus cães, ficam soltos a noite inteira e tal. E aí eu vi que ele acabou voando com os pais, ou ele mudou de quintal, né? Mas eu fiquei 2 dias. Se você fica muito tempo, o cara se acostuma, o cara não quer mais ir embora. E aí as pessoas têm essa visão, assim, né? Ah, é melhor soltar na natureza, tal, né? E aí depende. No caso que a gente estava falando de você soltar uma jiboia dessa na natureza, é crime ambiental. É crime ambiental. Na verdade, você está, sim, praticando um abandono de silvestre. E isso é um crime ambiental. A outra coisa que eu acho importante a gente falar são as patologias. Você pode ter um parasita na sua jiboia, você pode ter um fungo que não tem na natureza, ou não tem naquele ambiente, não vamos dizer natureza é uma expressão assim, né? No Éden, não tem naquele ambiente e você pode introduzir aquele patógeno, né? Você pode introduzir uma doença nova numa região. Então não é bem assim, né? Essa coisa de solta na natureza, né? Isso não dá certo cientificamente, isso aí não faz o mínimo sentido, né? Não, o animal não sobrevive. O que mais que você... Bom, você sofreu... Naquela época lá da sua jiboia, foi por causa do transporte. Mas você teve uma certa perseguição ali naquela época, o negócio foi mais pesado, não foi? Então, naquela época eu fui muito, muito atacada, mas eu também tive muitas pessoas que se levantaram em minha defesa, justamente porque o que eu mostrei é o que a lei diz, não foi o que eu queria fazer, não é que eu falei, ai gente, vou trazer ela no podcast e vou jogar ela numa caixinha. Não, é o que a lei diz. Então, muita gente se levantou em minha defesa e no final foi até bom. Eu achei que eu fosse ser muito xingada
Eu fui muito xingada pelas pessoas que repostaram, enfim, e fizeram críticas nesse sentido, mas diretamente As pessoas não. baixaram o seu vídeo, colocaram lá no perfil delas e... Nossa, muita gente. Até protetor. pouco tempo atrás eu descobri outro fazendo isso. Então, mas assim, no meu entendimento, foi justamente para causar, porque é o que eu tô falando, é o que a lei diz. Se você der um Google ali... Você processou alguém? Não. Ah, tem que processar, meu. Você tem que processar, porque elas processam a gente, viu? Eu tenho processo pra caramba. Eu falo mal de umas figuras, elas me processam. E eu falo mal assim, falo o que é, né? A pessoa pegou uns galos lá e falou assim, eu vou salvar os galos da rinha. Eu falei, legal, eu tô indo aí para ver como é que esses galos estão. A pessoa não gostou e me processou, meu. É complicado, porque você fala assim, tô salvando o galo da rinha, tá bom. E aí você tá fazendo o que com o galo? Porque você pegou 80 galos. O que você fez com 80 galos? Uma galinhada? Você fez um churrasco de galo? Nossa, 80 aí, pô, galos de briga, ainda não nem pra deixar junto. galo de combate. O que você fez com 80 galos de combate? Você tem que ter uma estrutura, assim, você tem que individualizar. São 80 galos, são 80 recintos. Quem que tem 80 recintos? Eu tenho 80 recintos vazios lá em casa, só esperando uma apreensão de 80 galos. Ninguém tem, né? E toda hora eu vejo isso, né? Eu vejo muita gente assim, ONG, né? Nós acabamos de fazer uma apreensão, cães que estavam sendo maltratados, eram 200 cães. Você pôs aonde? Eu pus junto lá com os meus outros 800. Cara, você tem certeza? Por que você não ajudou a pessoa que tinha 200 animais em situação de miséria, vamos dizer assim? Por que você não ajudou essa pessoa a ter melhores condições? Não, tira os 200 dali e leva para a ONG que tem 800 passando fome. Eu falo, cara... E aí fazem essa lacração toda tal. Teve político te perturbando também? Teve, né? Teve. Não precisamos falar o nome. Não precisamos, pra gente não levar processo, tá? Não, senão a gente leva processo, cara. Mas... Teve, né? Teve de tudo, assim, E eu lembro que foi assim, eu vi o vídeo de manhã, 10, 11 horas da manhã, e a princípio eu tinha ficado muito magoada, porque o meu intuito, o crescimento do meu Instagram foi uma consequência, mas o meu intuito era mostrar como que esses bichos são criados, como que eles vivem, é uma educação ambiental mesmo, com o que eu tinha ali pra proporcionar. E eu fiquei muito triste porque eu pensei assim, poxa, eu tô fazendo uma coisa na melhor das intenções, e aí as pessoas... Porque assim, eu já recebia muita crítica de gente que não me conhece, não sabe a minha história, e que me julgava falando assim, pronto, a filhinha de papai pegou uma cobra, daqui a pouco joga no lixo. Eu recebia esse tipo de crítica. Tipo assim, inventou de ter um bicho diferente, daqui a pouco cansa. Então, somado, né, isso era no começo do crescimento do meu Instagram, eu tinha ficado muito magoada, porque eu achei que eu fosse ser, fuzilada, assim, eu falei, poxa... Eu queria mostrar a realidade e as possibilidades, o que você vai passar, como que você vai lidar com uma serpente a partir do momento que você efetua a compra. Só que isso foi 10 da manhã, assim, e eu falei, bom, meu pai estava viajando. E eu falei assim, deixa quieto, eu não vou pensar nisso agora. E aí eu tive que buscar o meu pai no aeroporto 5 horas da tarde, horário de pico, imagina, pegar São Paulo 5 horas da tarde. E eu fiquei assim umas 2 horas e meia pra buscar meu pai. E nessa eu no trânsito, meu celular começa a sem parar. Notificação, chamada perdida, áudio. Aí eu ia ouvir os áudios e eu não podia tirar do GPS. Eu começava a ouvir o áudio. Diana, por favor, não se preocupe. Eu falei, deve ter alguém na minha casa. O que eu já pensei? Eu tava fora de casa. Eu falei, chegaram na minha casa, pegaram meus bichos, o que aconteceu? E aí eu fui ver que na verdade foi o momento que descobriram o vídeo. Eu faço parte de um grupo que tem em torno de 900 membros que tem exóticos e silvestres legalizados, e aí foi o momento que esse vídeo chegou no grupo. Então eu tava sendo assim, fuzilada de mensagem, e aí eu fiquei super nervosa, mas aí foi a partir daí que o pessoal começou a me defender, e aí foi muito legal, foi um movimento muito legal na época. Eu fiz questão de fazer. Eu adoro. Não, porque assim, eu sou um crítico das coisas mal feitas, né? E eu entendo, e é bem claro, viu, Diana?
quando você faz uma crítica, você tem muito mais engajamento do que quando você faz um elogio. É impressionante. Eu pegar o seu vídeo e falar, olha, que bonitinho o trabalho que a Diana faz em defesa da serpente, ninguém olha. Ah, eu sei quem que é, eu já vi lá. Agora se eu falar assim, ó, abandonou o gaviãozinho lá, soltou o gaviãozinho lá, o gaviãozinho não estava preparado, não estava reabilitado, ele voltou para o ombro da veterinária, foi um vexame. Tem 50 mil visualizações. Sabe? Porque o pessoal gosta de meter bronca. E assim, quando faz uma cagada, eu acho ótimo, entendeu? Teve uma ativista aí agora que ela tomou uma chamada do juiz, né? Que ela reclamou, ela é vegana, tadinha, ela é toda preocupada com a natureza e ela chegou à conclusão que 30 mil reais não é o suficiente para criar o filho vegano dela, porque ele gasta muito. O filho, não é o dinheiro para ela sustentar a casa, é o filho só. E o juiz deu uma chamada, falou, minha filha, você que trata de educar melhor o seu filho aí, dar uma vida mais simples para ele, porque 30 mil é dinheiro para sustentar muita gente, né? E aí as pessoas me mandam os vídeos e tal, eu falo, gente, eu não estou mais falando mal dessa moça, porque ela me processou já umas 5 vezes, então então vocês já sabem, eu sei que dá engajamento, mas eu não quero esse engajamento. Mas é isso, o cara... Teve um político que pegou o seu vídeo, e eu meto o cacete nele direto, e ele pegou o seu vídeo e foi lá, olha que absurdo. Eu falei, amigo, o que você entende de serpente? Seu coleguinha aí pegou uma jararaca achando que era uma corn snake e tomou uma picada no dedo, foi parar no hospital, ignorante. Você pegou uma piton e queria devolver na natureza, queria soltar lá na Mata Atlântica. Quer dizer... Os caras não entendem absolutamente nada sobre o assunto. Educação ambiental é uma coisa que passa muito longe dessa galera e aí foram te criticar lá. E assim, quem fez o transporte do seu animal foi um criador que estudou muito para chegar nessa situação. Ele falou, o transporte da serpente, eu coloco ela dentro do saquinho, o saquinho vai dentro de uma caixa, e ela viaja 10, 20, 30 horas sossegada ali, sem comida e sem água. Ai, tadinho, não tinha um pote de água, não tinha um ratinho na lancheira para ela comer no caminho. Não tem. Eu fui atacada por muita gente. Foram vários casos de repost desse vídeo, mas assim, os que chegaram em mim, né, ninguém era da área. Ninguém. Sempre... Na verdade, as pessoas da área foram as pessoas que te defenderam. É. São as pessoas que tinham algum conhecimento que falam, gente, é assim, né? Não, mas ela não gosta de ficar intocada. Não, ela não gosta. Ela tá aqui se debatendo, tá louca pra sair voando. O macarrão. Ah, mas tira ele um pouquinho, tô achando que ele podia participar mais. O macarrão, nós vamos te perturbar, velho. Oi, você vai com ele em vários lugares, assim, tipo... Você foi buscar seu pai no aeroporto, você leva uma? Não. Eu particularmente não faço esse tipo de coisa de ficar levando em shopping, parque. Eu não faço isso, Você não bota no pescoço assim e sai dando um rolê? Não. Eu levo ela em locais pontuais, como por exemplo aqui, claro. Nossa. Porque eu gosto. Se eu tivesse uma, eu colocaria no pescoço e eu ia na lanchonete. Você sabe o que eu sou louco pra fazer? O pessoal fala assim, ai, pet não é bagagem. O cachorro tem que voar, tem que viajar dentro da cabine do avião. Olha que legal. Você entrar no avião assim, ó. Meu pet. Esse aqui ainda é um pet tranquilo, mas tenho certeza que o cara do lado não ia ficar à vontade, né? Você ia estar assim e o cara ia estar assim, né? E se você tem um camelo? Camelo é pet. Nossa. Pô, não é? Pode não ser pet aqui no Brasil. Mas na Arábia Saudita é pet. Você pode ter um porquinho. Eu tenho uma porquinha para andar de skate, a bisteca. Pô, ela morava em São Paulo, foi para Brasília, mas ela foi de carro. Ela não foi de avião. Já pensou você pá o porquinho? Ah, não, pode ir, é pet. Assim, eu acho que um animal bem condicionado, seja um animal que, por exemplo, ele
tá acostumado com o manejo, vira que não é o estresse. Um cachorro adestrado, porque a gente normaliza muito essa questão do cão ser filho e tal, mas a gente sabe que tem cães que sobem na mesa, reviram tudo, fazem xixi por todo canto. Então eu acho que se o animal é bem condicionado, ele não deve sofrer todo esse preconceito. Por exemplo, a serpente iria numa bolsinha como a que estava aqui. Pô, ele ficou quase uma hora aí. E assim, ele ia dar muito menos trabalho do que muito cão. Ele nunca matou ninguém enforcado. Eu tenho o meu Papillon de 2 quilos, com uma mordida faria mais estrago do que a minha de boy de 5 quilos. Sim, fácil. Meu, e olha, eu vou te falar, eu adoro essa relação aqui, cara. Adoro. Então, eu queria ter mais bicho também, mas a minha mulher não deixa eu ter mais bicho. Mas ela não sabe, quando o pessoal me dá bicho, sabe? O pessoal sabe que eu acabo fazendo isso aqui, né? E os caras acabam me oferecendo bicho. Eu recuso muito bicho, mas às vezes não dá para recusar todos, né? Às vezes, por exemplo, um aparador de grama. Pô, se você tiver meia dúzia de galinhas, você não precisa ter um aparador de grama. Pô, o Cezinha já fechei já. Esse aí a Jornada já sabe. O César lá de... Eu esqueço o nome do criatório do Cezinha. Ele vai me mandar um jabuti e 2 galinhas da Angola. Pô, esses 3 vão dar conta do gramado, eu tenho certeza disso. E não dá trabalho, meu. É só você saber as necessidades básicas e o manejo básico para você ter um bicho tranquilo. Olha que bicho legal, meu, que bicho bacana. Di, você já falou que quer ter mais, né? Você quer ter ave de rapina. Eu acho super legal você ter ave de rapina. Você já sabe que é um rato por dia, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero ter uma coruja. O que você acha que eu preciso saber? Você precisa saber que é um rato por dia. É rato? Não posso dar filé mignon? Eu falo, não pode dar filé mignon. É rato. Mas não tomo assim... peito de frango, eu quero dar salmão pro meu. Eu falo, não adianta você vir com esse papinho de filé mignon, salmão, não adianta, cara, é rato, vai ter que dar rato. Outros, as menorzinhas, você tem que dar inseto, né? O bem-estar não está no preço da carne que você paga, mas é na qualidade relativo ao consumo na natureza, né? E então, assim... Muita gente deve te procurar para ter uma serpente, né? Eu quero... E o que você fala? Eu quero ter uma serpente. Então, eu falo primeiro, estuda a espécie, porque, por exemplo, a minha jiboia amazônica, hoje ela tem aí... Eu não costumo medir, eu costumo pesar, mas ela tem por volta de 2 metros, e muita gente acha que ela vai ficar daquele tamanho, e muita gente quer justamente pelo tamanho. E aí pega despreparado e o bicho fica com 20 quilos, passa os 3 metros... Então, assim, eu sempre falo, estuda a espécie e se prepara para ela ficar o maior possível dentro daquela espécie. O macarrão, por exemplo, ele é pequeno. Eu conheço serpentes bem maiores que ele, com o dobro do peso dele da mesma espécie. Porque são vários fatores que interferem, genética, tamanho dos pais, enfim. Então, estude a espécie. Segundo, não tenha medo, porque você vai ter a sua cobra por 30 anos. Em algum momento você vai levar uma mordida. Ou ela vai virar isca, ou você vai cometer um erro de manejo, você vai esquecer que fez carinho lá num coelhinho na loja e vai enfiar a mão perto dela, você vai levar uma mordida. E não tem nada demais nisso. A mordida da serpente, como eu disse, faz muito menos estrago do que... Se você tem gato, e se o seu gato já te deu um arranhão, não precisa nem ser uma mordida, com certeza doeu muito mais que uma mordida de cobra. Então, não pode ter medo. E assim, pensar mesmo que é um animal que vive bastante. Então, não adianta você querer agora, mas mas daqui 3 anos eu quero ir morar nos Estados Unidos e aí, sei lá. Porque uma pergunta que eu recebo muito é o que eu vou fazer com a minha jiboia quando ela crescer? Muita gente me pergunta, e o que você vai fazer com ela? Eu falo, gente, eu vou cuidar. Quando eu comprei ela, eu sabia que ela ia ficar desse tamanho, por isso eu peguei uma fêmea. Em algumas espécies de cobra, não todas, as fêmeas são maiores que os machos. E foi justamente por isso que eu peguei ela. Então eu vou cuidar. E outra coisa, né? Ela come ou rato ou coelho, dependendo do tamanho da serpente. Então você tem que macarrão. Então você tem que saber também que você vai ter que alimentar com preços Macarrão como um inteiros. camundongo? Não, já é maior, já é um mercol. Ele A come gente faz mercolzão. pelo peso da serpente. 10%?
Depende da idade. Tá. Depende da idade e da frequência alimentar. E da espécie, né? Mas esses dias eu até vi uma pessoa perguntando se dá pra acostumar a cobra com filé de frango. Acostumar dá. Só que vai ter uma deficiência nutricional enorme pro seu bicho, porque até as vísceras do rato, o pelo do rato, tudo ela precisa. Então mas eu tenho dó. Então, cara, cobra não é o bicho pra você. Eu entendo, muita gente fala assim, mas que coragem, gente. Não é coragem, é natureza. Eu não posso querer que minha cobra coma ração. Eu escolhi ter uma cobra. Quero uma cobra vegana. Não, porque assim, a sua escolha é ter ou não um animal. Não é dar ou não um rato. A partir do momento que você tem, acabou. Mas você tem coragem de dar um coelho, um rato, sendo que eu já tive rato como pet. Eu como frango, eu teria galinhas. Eu teria vacas. Então, assim, eu acho que você precisa entender que a natureza do animal indifere a sua escolha. Você quer ter? Você vai ter que arcar com todas as consequências. Vai dar um espaço adequado, enriquecimento ambiental, vai alimentar de maneira correta. Vai ter um veterinário ali que saiba lidar com o bicho, porque também não é só você comprar, largar lá. É uma vida, né? Quanto mais você manejar, mais ela fica dócil, né? Mais dócil fica, mais acostumada. Que legal. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma covardia. Johnny, você está convidado a vir aqui para a gente bater um papo. Vamos falar de bicho e fotografia, hein? Fotografia é bom demais. Di, você vem outra vez? Claro! Promessa. Aí eu venho com a minhoca. Aí vem com a minhoca. É que a minhoca tava trocando A de minhoca pele. é maior. Ela é enorme. Olha lá, a minhoca é maior que o macarrão. O macarrão tem 1,3 kg. A minhoca tem 5 kg. Caramba. Só que ela tava trocando de pele, tava com o olho branco, toda embaçada. Aí eu deixei. Os outros 3 estavam trocando de pele. Eles armaram contra mim. Eles trocam de pele porque cresce e aí tem que trocar para caber outro bicho. Pra crescer. Bom, você quer deixar aí seus endereços de Instagram? O que você tem? Instagram, YouTube? Eu fiz um canal no YouTube agora, mas eu ainda não tô postando tanto. Porque eu tô postando mais uns shorts, preciso fazer mesmo uns vídeos. Legal. Mas no Instagram é todo dia. No Instagram eu posto vídeo com muita frequência, nos stories eu tô todo dia. E eu mostro tanto o meu trabalho, quanto meus outros animais, quanto os animais de outras pessoas que eu tenho oportunidade de conhecer, criatórios. E a gente vai mostrando um pouco da vida mesmo, né? Como é que é o seu Instagram? É Diana com 2 N's Duarte. Diana Duarte. Olha que legal, que bacana. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência. Aqui a gente enche o saco dos convidados pra caramba. E eu fico super agradecido por você ter trazido o macarrão. Obrigado, viu, macarrão? Grande figura. Galera, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube, podcast Criar e Preservar. Aqui a gente traz informação para você também promover o bem-estar animal. Então, muito obrigado, Diana. Até a próxima. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.